Biratã Gouveia. É conhecido, creio que, de vários irmãos aqui. Também atuou como missionário no Palavra da Vida durante o tempo, com sua esposa Marília. Ele está aqui em Recife desde o último dia 19 de julho. Tem visitado os parentes, tem visitado também os amigos. E temos a graça e a satisfação nesta manhã ouvi-lo como mensageiro do Senhor aos nossos corações. Então estejam com os ouvidos atentos, com os corações abertos para ouvir a palavra do Senhor através do seu servo missionário Biratã. Sanei com M quer dizer bom dia, né? Eu sou missionário Biratã, como ele disse aqui, alguns já me conhecem aqui. Estamos, eu com minha esposa, trabalhando junto com o povo Guajajara há 2 anos, na região do Maranhão, cidade chamada Barra do Corda. Estamos trabalhando no momento com 3 aldeias, né? Eram 4, uma nós, pela graça e a misericórdia de Deus, conseguimos levantar por pouco tempo que estamos lá, conseguimos levantar uma liderança indígena e ele está tomando conta do trabalho. Damos aula no seminário, que tem um seminário na cidade, chamado Centro de Treinamento Bíblico Carlos Herrison, que damos aulas. É um centro de treinamento para os índios, eles passam um período de 2 anos lá interno, né? São bilíngue, pela misericórdia de Deus, que nessa idade eu aprender uma língua é complicado e é difícil. Para vocês verem, só um bom dia, Senico M, né? Chega a dói a garganta. E estamos lá, fazendo esse trabalho. Tem algumas fotos que eu trouxe, não sei se a senhorita ali vai poder passar. Mostrou qual é? É essa mesmo, certo? Pode deixar aí passando, tá? Eu fiz o seminário no Palavra da Vida, fizemos ministério também no Palavra da Vida, trabalhávamos com o povo ribeirinho, minha esposa há muito mais tempo do que eu. E Deus nos chamou, não perguntem como, por quê, porque eu mesmo não sei até hoje, que eu amo a região amazônica, eu amo aqueles rios, comer jacaré, todas essas coisas, né? Mas Deus me chamou para trabalhar no sertão, praticamente já é sertão, junto com os índios. Num culto que nós fomos lá, fomos convidados para ver o seminário, e nós não gostamos, quer dizer, gostamos do trabalho do seminário, mas não era uma coisa que nos enchesse a vista, que tenha tocado nosso coração, porque o nosso ministério já estava todo pronto lá em Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Ganhamos casa da missão que nos convidou, barco, certo? Íamos capelanear os ribeirinhos, os missionários ribeirinhos, que passam às vezes quase 1 ano sem ver ninguém de fora. E íamos ter uma casa de apoio aos missionários. E eu já estava em planos de implantar na cidade um curso de treinamento para liderança. É bem deficiente nisso, é uma cidade grande, mas é deficientíssima nesse sentido. Aí Deus, como ele faz as coisas dele, né, que eu não teimo com ele de jeito nenhum, sempre procuro permitir que ele faça o que ele quer, né, não dou opinião, né. Aí chegamos lá, vimos o centro de treinamento bíblico, não foi uma coisa que nos chamou a atenção. Mas um dos professores do Palavra da Vida, que é presidente da MEIB, Missão Evangélica aos Índios do Brasil, ao qual nós, através da presbiteriana, somos missionários da Igreja Presbiteriana, prestando serviço através da MEIB, nos convidou para vermos uma aldeia. Fomos, eu e minha esposa. Chegamos lá, começou a chegar gente, bastante gente. A aldeia, na época, tinha umas 70 famílias, né? Dessas 70, eu acho que 80% é crente. E começou a chegar todo mundo e começaram a cantar um hino que todo mundo conhece. Quem sabe cantar bem é minha esposa, né? Eu estou começando a entender a língua, a compreender o que eles falam, né?
Ela gosta muito de cantar, depois eu chamo ela para cantar para vocês. E naquele momento eu me senti como se estivesse naquela passagem de Apocalipse, onde se fala que vai existir pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, ali cantando. E Deus falou comigo naquele momento. Meu coração tocou. Eu não sou assim fácil de chorar, mas de fato as lágrimas me chegaram aos olhos. Deus realmente me quebrantou. E quando eu olhei para minha esposa, ela que é fácil de chorar, imagina como ela estava, né? Se desmanchando. E o mesmo versículo que o Deus maravilhoso nosso me deu a ela. Aí disse, a gente vai ficar aqui, pronto. Não tem para onde, eu não vou fazer outra coisa. Falamos com o diretor da missão que nos tinha convidado para o Amazonas, que é a Seara. Ele ficou sentido que desde 2008, que já tinha esse convite, ele querendo que nós fôssemos trabalhar com ele. Mas a vontade é de Deus, não é nossa. Principalmente minha, que não é mesmo. E temos aqui algumas fotos. Aqui vocês veem, são aldeias. Nós chegamos, sentamos no pátio, começamos a conversar. E vamos deixando a conversa se encaminhar até chegar o momento que a gente possa pregar a palavra. Não é fácil, não é um povo de historicidade muito grande, não tem uma história muito ligada em história. É um povo em que pensa no momento, no que ele pode receber agora. Não adianta você dizer que tem um mundo pós-vir, que Jesus vai vir e vai trazer a salvação e bem-estar para todos aqueles que são fiéis, que isso não vai tocar o coração dele, porque é um povo do momento. Tudo isso precisa um preparo muito grande. Nós estamos aprendendo, já cometi muitos erros, né? Mas pela graça de Deus tivemos alguns acertos também. Esse é um carro que nós tínhamos emprestado, isso ali ele quebrou a... Isso é interessante, que essa Toyota quebrou o eixo, ficou a roda sair um bocado, eu quando ouvi, olhei, vi a roda, parei. Nós paramos na esquina ali, é uma aldeia. Essa aldeia fazia uns 5 dias que estava começando o trabalho naquela aldeia. Começaram a construir aquelas casas de pau a pique. Eles levantam a madeira, cobre e depois começam a levantar a parede. É diferente, né, da nossa. Fazia uma semana, não existia essa aldeia aí. Tínhamos passado um mês antes e não tinha nada aí. Passamos, o carro quebrou-se, foi na aldeia. Está tudo descoberto ali. Eu arrumei um plásticozinho e botei para minha esposa dormir, né? O carro quebrou-se, tinha umas 15 pessoas nessa aldeia construindo, e ficamos lá, estávamos com os alunos, levando eles para fazer ministério final de semana, que esse ministério lá não tinha no centro de treinamento, nós implantamos isso, né? E pregamos, demos testemunhas, louvamos, fizemos um culto. Deu umas 10 horas da noite, fomos dormir, o tempo fechou-se. Era chuva. E lá quando chove, não brinca não, chove de verdade mesmo, né? E quando deu 11h30, tinham avisado a aldeia que nós íamos, que é a Sardinha, e vieram buscar a gente. Eram as 11h30 da noite. Arrumamos tudo, deixamos a Toyota lá, porque os índios disseram que iam tomar conta. Fomos para a Sardinha. Quando a gente botou os pés na porta de casa, a chuva caiu, né? O pessoal lá se molhou um bocado, que não tinha onde se abrigar. Consertamos o carro, na segunda-feira foi levado de volta, rebocado. Quando a gente voltou, uns 10 dias depois, nós voltamos a essa aldeia, para a Sardinha, por esse caminho. E essa aldeia não existia mais. Simplesmente acabou-se. Eu tenho para mim que Deus botou para tomar conta da gente, eu creio nisso. Não é porque Ele tem tomado conta de forma maravilhosa. Parou? Isso aí são os presentes que Deus dá a gente nos caminhos que a gente anda, né? Aquelas estradas que a Toyota tem hora que fica assim de lado, mas a gente ainda tem isso aí é a estrada que a gente vai. Aí Hilux fica por aí brincando, não passa não. E tem essas cachoeiras, esses presentes que Deus nos dá. Mas eu quero falar a vocês o que me veio ao coração, o que me levou a buscar fazer isso.
Com certeza, nós não sofremos, nem eu nem minha esposa. Nós dormimos em rede, dormimos no chão, temos uma casa boa na cidade, razoavelmente boa, graças a Deus, né? Nada nos falta. Quando nós vamos para... já dormimos no meio do mato, e passei a noite espantando morcego para ela dormir, que ela dorme bem, né? E como dorme bem, vou te contar aí, né? Passei a noite espantando morcego, pegando cobra, espantando cobra, jogando cobra para lá, e ela dormindo, né? Mas nada disso traz sofrimento para nós, para minha família, para minha casa. Nós gostamos disso. Nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, e Ele, ciente do nosso coração, Deus não nos dá sofrimento. Eu sempre creio assim e sempre vou crer. Que até nos momentos de dores, não é só agradecer, é saber que Deus está cuidando da gente. E sobre isso não se tem nem o que dizer. Eu tinha um pensamento comigo que me levou a essa obediência a Deus. Desde que eu me converti, eu fiquei incomodado de estar ali sentado na igreja, né? Não estou dizendo que está errado, que missões existem várias formas de fazer missão. É indo, é orando, é contribuindo, né? Porque se todo mundo for, aí eu vou ficar sem sustento, né? Que todo mundo está lá fora, eu não vou ter como fazer o trabalho, porque está todo mundo lá, né? Mas eu ficava incomodado em saber o que é a igreja, que diz que a igreja faz parte do corpo de Cristo. A igreja, aí o que é igreja, o que é corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Temos dons que Deus nos deu para aperfeiçoar esse corpo. E o que é a igreja? E eu pensando, perguntando, meditando, explicações, eu tive muitas definições, imensas definições, né? Não vamos partir para o grego, nada disso. Porque às vezes tantos termos gregos, parece que a gente é troiano, né? Para receber esses presentes de grego, né? Porque é tanta coisa que termina a gente saindo confuso às vezes. E eu creio que teologia, eu sei que teologia é coisas para a gente usar diariamente, é a nossa vida com Deus diária. Não adianta eu me encher de termos técnicos, isso, aquilo, outro, que eu não vou usar. Eu vou usar aquilo, precisamos saber, sempre que temos a oportunidade de aprender. Temos que aprender para ir no âmago da palavra, sim, mas são coisas de forma a ser traduzido para nós e ter aquela prática diária. E eu fiquei pensando o que é igreja, o que é igreja, o que é igreja. Chegaram uma vez para mim e disse um professor que é sair para fora. Aí foi que deu nó mesmo na minha cabeça, né? Sair para fora é até como é que chama? É pleonagem, né? Pleonagem, né? Sair para fora. Como é que eu vou fazer isso? Nem para fora do mundo eu posso sair, que Jesus disse que não tirar a gente do mundo, deixar a gente no mundo, né? Mas cuidar da gente. E esse termo que tantos usam, esse trecho que eu vou ler aqui, eu peço a vocês que abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Porque a gente escuta muito falar ide, pregai o evangelho, ide, fazer discípulo, né? Mateus 28, a partir do versículo 16. Eu vou ler para vocês, sentados mesmo. E mesmo assim nós sabemos que estamos em reverência à palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ó Deus, Pai Santo, Deus amado, eu só posso te agradecer, Deus, a oportunidade que tu tens me dado de falar em teu nome, Senhor. A responsabilidade que isso pesa sobre mim e sobre tantos e tantos outros, Senhor, que sobem a um púlpito, ou mesmo em qualquer canto, falando a tua palavra, Senhor, e dizendo: assim diz o Senhor. Nos abra a mente, Senhor, o coração, nos ensina, fala, me usa, para falar cada um dos corações e ao meu também, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Deus. Igreja. Eu vou contar uma historiazinha aqui bem pequena, né? Eu acho que é pequena, né? Igreja. O que é igreja? Esse termo igreja já existia antes de Jesus ter vindo ao mundo. Bem antes. Vamos dizer, por exemplo, como é o nome do prefeito aqui da nossa cidade, de Recife? Como é o nome? Geraldo. Vamos dizer que o imperador Geraldo, o rei Geraldo, né? Ele quer dar uma ordem, uma lei, proclamar uma lei. Agora, somente o problema é que não temos rádio, televisão, jornal, não temos telefone, não temos nenhum meio de comunicação. Naquela época, sabe-se que não tinha. Era tudo boca a boca. Se não fosse assim, ninguém ia saber de nada. E vocês sabem que se eu chegar a contar uma história para o irmão aqui, esse irmão aqui contar para o outro irmão ali, quando chegar no último irmão, a história está completamente deturpada. Se tiver ainda alguma coisa da história. Não é isso? Ela muda completamente. Cada um vai colocando aquilo que é seu. Muda. Então, o que o nosso imperador Geraldo precisa? Ele quer que na segunda-feira todo mundo use uma rosa amarela e uma camisa vermelha. Vamos botar vermelha. Na segunda-feira todo mundo tem que fazer isso. É lei, é obrigado. E se não cumprir a lei, tem punição. Então o que o nosso imperador, ou rei Geraldo, vai fazer? Ele vai tirar pessoas chaves da sociedade. O farmacêutico, o padeiro, o pãozeiro, me lembrei, antigamente tinha pãozeiro, hoje não tem mais não, né? Antigamente passava pela rua pãozeiro, me acordava, era muito de manhã. E por aí, pessoas chaves da sociedade. Pessoas que têm acesso a muitas pessoas. E tirava essas pessoas da cidade, aí onde está, sair para fora, né? E tirava da cidade e levava para fora. Em um lugar onde se tem esse nome, igreja, a eclesia, se ele estava formando ali. Juntava essas pessoas e tinha pessoas próprias para ensinar a lei que o nosso rei, nosso imperador, quer que todos saibam. Então ia passar, essas pessoas chaves iam passar dias e dias ali aprendendo as leis do soberano. As leis que o rei quer que todos saibam. E não era somente a lei, eram detalhes. Tem que toda segunda-feira se acordar de 5 da manhã, tomar um banho frio, certo? Pentear o cabelo para trás, vestir a camisa, qual foi a cor? Vermelha, né? Botar uma rosa amarela aqui, botar um chapéu e calçar um tênis e ir para a rua. A lei, em todo o sentido, seria essa, bem simples, né? É essa. Essas pessoas passariam dias e dias ali naquele lugar. Nessa eclesia, nessa igreja, fora da cidade, aprendendo a lei que o soberano quer que todos saibam. Depois desse tempo, que essas pessoas sabem exatamente o que o rei quer, eles voltam para seus lugares de origem. O padeiro vai para a padaria, o farmacêutico para a farmácia, o açougueiro vai para o açougue, e aí é fora. E o que vão fazer essas pessoas? Ensinar a cada um dos que passam pela vida deles. Esse ide não é indo, é você vivendo cada dia. Não tem, esse aqui foi um dos melhores textos que eu achei para explicar a igreja. Seguir os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, era fora da cidade. E Jesus ensinou tudo o que se tem que fazer. Discípulos. Como é que se faz discípulos? Ensinando.
De quem era a ordem? Do soberano. Agora tem uma punição. Esse rei, ele vai vir um dia nessa cidade e vai querer saber, quem sabe, quem aprendeu, vai ver que todos, na segunda-feira, vão estar de acordo da forma que ele quer. Aqueles que não estiverem, a punição é a morte. Jesus vai voltar, o nosso rei vai voltar. Qual é a punição para quem não cumpre os seus estatutos e os seus mandamentos? Para aqueles que não andam de acordo com a sua vontade? É a morte. Agora tem um detalhe. A palavra do Senhor diz que quando nós voltamos, saímos do mundo, Ele nos traz aqui, vamos para agora a coisa prática aqui do nosso tempo. Deus tirou a cada um de nós que estamos aqui do mundo. Cada um de nós. Não tem pecadão, pecadinho. Pecador é pecador. Pecador é pecador. Eu estava conversando ontem com meu neto, tem 14 anos, e a gente conversando, disse, meu filho, não faz diferença de que eu fui alcançado aos 49 anos e você aos 12. Antes, a gente estava no nível só. Se morresse, ia para o inferno, não tem para onde. É que a gente conversa assim, sabe? Meio bem aberto, né? É como eu digo, eu sou prático. Não é se não vai para o céu, só vai para outro canto, né? Esse rei vai voltar. No caso, o nosso rei. Nos tirou do mundo, nos trouxe aqui para dentro da igreja. Estou falando igreja, as paredes. Mas nos trouxe aqui para dentro desse templo. É como se fosse uma arca de Noé. A perdição está lá fora. Nós estamos aqui guardados. Agora, para que nós estamos aqui? Para aprendermos a vontade do nosso soberano Senhor. Aonde está a vontade dele? Aqui. Aqui não tem tudo quem é Deus, mas tem tudo que Deus quer que nós saibamos sobre ele. E tem essa punição. Quando ele voltar, aqueles que não estão cumprindo a sua lei vão ser punidos com a morte. Agora tem uma ressalva. Nós que fomos tirados lá de fora, fomos trazidos aqui para dentro, fazemos parte dessa igreja. Para que serve a igreja? Aperfeiçoamento do corpo, não é isso? A igreja serve, para a função da igreja qual é? Adorar a Deus. Nós aprendemos aqui a adorar a Deus, porque tem a forma aqui na Bíblia do jeito que Deus quer ser adorado. Não são coisas que inventam, não. O culto está aqui. A forma de adoração, o culto está aqui. Deus trata cada um do seu jeito. Mas o culto está aqui. A forma de adoração está aqui. Você vem para cá aprender a adorar a Deus. Segundo, aperfeiçoamento do corpo. Ferro com ferro se afia, né? Como diz a palavra. Nós estamos aqui aperfeiçoando o corpo, aprendendo tudo aquilo que o nosso Rei soberano deseja, que Ele quer. Para quê? Aprendemos a adorar a Deus, aprendemos as suas leis, os seus mandamentos, aprendemos a pôr os nossos dons e talentos à disposição do nosso Senhor, né? É tão maravilhoso isso. Para que isso? Está incompleto. Nós não estamos aqui para ensinar as pessoas que não o conhecem, é alcançar o perdido. São as 3 funções da igreja: adorar a Deus, aperfeiçoar o corpo, que um com o outro vai aprendendo e vai fazendo com que o irmão cresça, suportando-vos uns aos outros. Quando diz suportar, não é fulano é chato, mas eu aguento ele. Não é isso não, é sustentando, é carregando, é levando mesmo à frente. E o terceiro e não menos importante é alcançar o perdido. Sem essa função, não tem igreja. Cada um faz do seu jeito. Uns vão, outros oram, outros contribuem, outros fazem. Ontem mesmo nós recebemos um carinho tão gostoso. Fomos convidados para uma reunião da SAF
e fizeram um quadro de cartolina com um coração bem grande, e cada um tinha um coraçãozinho, escrevendo uma mensagem para a gente e colando no coração. Coisa simples, né? Barato, simples, mas tocou no nosso coração. O cuidado. Não foi oferta, não foi presente, não. Aquela coisa bem simples. Tocou o nosso coração. Isso é missão. Também é missão. Isso nos dá disposição, nos dá alegria, conforta o nosso coração, por muitas vezes nos abranda os temores que temos, porque sabemos que temos pessoas que oram por nós, estão de joelho orando por nós, e Deus ouve a oração do justo. Isso eu tenho plena certeza disso, convicção física. Eu sirvo a Deus, e creio que todos vocês, não é porque eu ouvi falar de Deus, é porque eu conheço Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida, e cada um de vocês sabe também o que Ele fez. Nós conhecemos a Deus. E como o versículo que o irmão leu, sobre a oração de Davi, agradecendo o perdão de Deus, né? Deus ama um coração compungido, um coração contrito, alegre na sua presença. E Ele ouve a palavra de cada um de vocês. Igreja é isso. É nós adorarmos a Deus de coração, espírito e em verdade. É nós estarmos aqui dentro, fora do mundo, aprendendo a sua palavra, aquilo que Ele quer que nós saibamos sobre Ele, e depois a gente vai sair e transmitir essas leis que Ele quer que cumpramos. Tem a punição também, como eu já disse. E aquele, em Ezequiel, capítulo 6, diz assim: se eu te disser que o ímpio vai morrer na sua iniquidade, e tu não o avisar, quando eu for visitá-lo, ele vai morrer na sua iniquidade. Mas tu vai ser cobrado desse sangue. É a palavra de Deus quem diz. Se eu te disser que o ímpio vai morrer na sua iniquidade, e tu for a ele, alertá-lo, e ele continuar na iniquidade, quando eu visitar, ele vai morrer. Mas esse sangue não será cobrado de ti. Tu fizesse a tua parte. Estou parafraseando, né? Se eu disser que o ímpio vai morrer na sua iniquidade, e tu for e o avisar, ele se arrepender, deixar os seus pecados, e se voltar para mim, ele será salvo. Aí eu boto assim uma palavra já minha, e vai ter festa no céu, né? É isso que é a igreja, é para isso que nós estamos aqui. Eu me veio à mente aqui agora uma coisa que me deixa triste, e essa semana, e isso me tocou porque fez um ano atrás, uma visita que eu fiz aqui, eu encontrei um bocado de pessoas num terreno baldio bebendo. Quem sabe ali onde é o Macro, conhece o Macro da Avenida Recife? Avenida Recife, né? No Macro, ali de lá tem um terreno baldio, estavam bebendo. Eu ia passando para visitar uma filha minha. Eu disse, na volta eu falo com eles. Vou pregar para eles, né? Na volta eles não estavam mais lá. E eu já vim, já procurei, já fui lá várias vezes, e eu não os encontrei mais. Não sei o que aconteceu. Eu faltei. E eu tenho pedido misericórdia a Deus todas as vezes que eu me lembro disso. Porque aquelas pessoas não ouviram falar de Jesus. Porque eu estava com pressa e passei direto e não parei. Depois foi tarde. Tomara, em nome de Deus, em nome de Jesus, que alguém tenha falado para eles e eles tenham se arrependido. Porque de quem será cobrado esse sangue, se eles morrerem na impiedade? É por isso que eu estou lá, junto com... Tirou, olha. Virei. Né? Lá junto com os Guajajara,
E eu não amo os Guajajara. Eu queria que vocês botassem bem isso na cabeça de vocês assim, ó. Eu não amo os Guajajara. Eu não amo os ribeirinhos. Eu não amo os meninos de rua. Eu não amo os drogados. Não, eu amo todo aquele que não conhece a Deus. Independente de quem seja e onde esteja. Pelo meu gosto, eu estaria no Amazonas, lá naquele riozão que a gente olha para um lado e não vê o outro, caçando jacaré, né? Junto com os ribeirinhos falando de Jesus para ele e jogando as agaias para pegar o peixe. Coisa boa, né? Passar, chegar na igreja, ver os barquinhos chegando ali, ó, se juntar na igreja ali e se reunir ali. Eu amo aquele lugar, mas Deus não me quis lá. Deus me quis com o povo Guajajara. Deus me quis, em vez de estar atravessando aquele riozão de barco, de casquinho, às vezes que falta 2 dedos para entrar. Uma vez eu tive um medo tão grande que eu saí com um casquinho, 2 dedos para entrar a água, né, que é bem pequenininho, e eu fui-me embora, eu achando gostoso o rio, fui-me embora, né? Aí chegou um determinado lugar, tem um tempo de cheia, uma árvore bem no meio do rio, e eu parei. Aquela árvore deve ter no mínimo uns 10 a 15 metros, né? Quer dizer, lá embaixo, né? Aí eu parei, pensei, olhei para o barco, 2 dedos assim, e lá tinha muito jacaré, né? Eu disse, rapaz, se afundar aqui eu estou na roça. Eu vou me atrapalhar, né? Mas é gostoso. Mas Deus não quis, Deus me quis lá, nessas estradas secas, duras, né? Ensinando aos índios. É a vontade dele. E que Deus faça a vontade dele na vida de vocês, né? O que o mundo precisa, todo o mundo precisa, não é usar branco para fazer passeata pela paz, não é fazer passeatas disso ou aquilo outro. O povo só precisa de uma coisa, e essa coisa só pode vir através da igreja. Eu não estou dizendo denominações, eu estou dizendo através da igreja que somos nós. Nós temos a palavra da verdade, e a palavra da verdade é que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, minha gente? Era isso que eu queria dizer a vocês. Marília, posso? Marília, por favor. Sandecoem. Sandecoem, bom dia, né, como falou. Ou geralmente quando nós chegamos na aldeia, e todos chegam para nós e ficam nos saudando, né, Catu, Catu. Então, pode estar no culto, quem chegou vai lá, Catu, Catu. É um pouco sem, não é irreverência, é a forma que eles têm de chegar e cumprimentarem um outro. E isso deixa a gente à vontade, né, de ver que a gente não pode quebrar costumes deles. E a gente se sente bem de conhecer. Que às vezes a gente tem um sentido de culto, de adoração, que não é como eles estão habituados. E a gente tem aprendido a viver à vontade, assim, mas adorando e louvando a Deus. Nós ficamos bem alegres, né, cada vez que Deus nos dá a oportunidade de chegarmos em aldeias. Tem 4 aldeias que têm nos convidado para fazer trabalhos com ele. Não tem nenhum trabalho evangélico. E eu peço que os irmãos orem por essas 4 aldeias. Porque também é uma oportunidade para nós, que a gente não está atrás de um trabalho que já passou outros missionários. Porque a gente sabe que sempre tem comparação e fica, às vezes, assim, complicado. Mas nós queremos ser usados por Deus aonde Ele quiser, como Ele quiser. Esse ano de 2013, né, que estamos, começou uma nova turma no centro de treinamento e foi interessante. Ficamos um pouco, a equipe, né, de professores, diretoria nervosos, porque viria outra etnia, que seria os Caiapó, que vem do sul do Pará, do Xingu. Então ficou, como é que vai se dar? Porque os outros que viriam, as 2 famílias e 2 jovens solteiras, são Guajajara. Como é que vai ser essa comunicação assim, né? E alguns outros costumes que eles sabiam. Mas Deus é gracioso. Deus, quando chama, Deus também prepara o coração desses chamados. Porque é uma grande diferença de sair do seu contexto de aldeia,
sem relógio, sem nada. E chegar num ambiente onde eles vão ter hora para acordar, hora do café, hora de aula, e ouvindo a manhã toda o quê? Em português. E isso é cansativo. A gente que já teve a oportunidade, eu quando fui para os Estados Unidos estudar a manhã toda no curso da PEC, eu pensei que eu ia entrar em parafuso, que eu até sonhava mudo. Eu não ouvia nem português nem inglês, para ver como a nossa mente. Então, orem por esse desafio também dos nossos irmãos indígenas que estão encarando a responsabilidade de transmitir ao seu povo a palavra de Deus. Eles já foram alcançados pelo Evangelho e agora a necessidade deles transmitir esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde Deus não faz acepção de pessoas. E não tem pessoa melhor para falar a você do que aquele que entende a tua língua, os teus costumes. Então, a igreja genuinamente indígena, é isso que tem sido o desafio do Centro de Treinamento Bíblico, mostrando que eles são capazes, que eles podem fazer e lá estarem divulgando a Deus. Um motivo também de gratidão a Deus, com a chegada dessa família Caiapó, eles só têm o Novo Testamento traduzido na língua deles. Já os Guajajara, há 5 anos, eles têm a Bíblia completa. Então, quando eles têm alguma dúvida em português, eles vão lá, né, no Velho Testamento e tem. Mas Deus tem sido gracioso conosco, equipe, de entender essa necessidade e ore para que Deus levante missionários que, a exemplo dessas 2 irmãs suíças, passaram 40 anos da sua vida morando com guajajaras e assim puderam traduzir a palavra de Deus para aquele povo. Então, essas irmãs também traduziram alguns dos nossos hinos, todos quase os nossos hinos, e está na língua guajajara. Agora, muitos é só o coro, porque a língua é muito extensa. Então, a gente ia ficar a manhã toda cantando um cântico só. Então, eles traduziram. E foi um dos hinos que a gente ouviu naquela manhã de sábado, quando nós fomos na aldeia Sardinha. E quando chega pessoas e sabe que vai ter alguma reunião na igreja, liga o som, então toda a aldeia fica ouvindo hinos, aí já vão chegando na igreja, e quando eu vi aquele povo chegando e nos cumprimentando, catu, catu, e fomos apresentados como uma possível resposta de oração, eu não acredito, né? Mas aí quando a gente viu aqueles louvores, o coração aberto, louvando a Deus, eu não poderia fechar a porta do meu coração, porque eu confesso aos irmãos, eu tinha uma resistência assim a índio. E hoje eu estou falando aqui na frente dos índios, né? Então, realmente, isso para mim foi uma obra de Deus no meu coração e eu sou grata a Deus. Porque nós não podemos dizer, não, eu sou missionário, mas eu sou para tal coisa. Deus sabe aonde quer nos usar. E eu estou muito feliz por ter conhecido, por essa oportunidade. E também pelas igrejas aqui em Recife, quando soube dessa mudança, nos apoiou. E tem nos apoiado em oração, em telefonemas, em boletins, né, Norma? Sempre mandando notícia da igreja. Quando a gente chega aqui, participa dos bazar, muito obrigada. Então, há muito motivo de gratidão. E um pedido de oração que nós temos também para chegarmos a essas aldeias é o veículo. Como apareceu ali nas fotos, as 2 Toyotas eram emprestadas. O azulão, que é aquele que saiu o pneu do eixo, foi levado pelas missionárias antigas, né? Pegaram um amor, trabalharam 30 anos com azulão e levaram o azulão. Agora tem o branquinho lá, mas o branquinho está com muitos problemas e realmente não é seguro ir para a aldeia com um carro daquele estado. E nós estamos precisando de um Toyota Bandeirante e apresentando a Deus essa necessidade, porque para fazer frete fica muito caro. E quando você chega e diz que vai chegar na sexta-feira, no sábado vai embora, porque tem que aproveitar aquele veículo, eles dizem para a gente, vocês não gostam da gente, vem aqui e vai embora? Então é para a gente permanecer um pouco. Mas então está aí nas mãos de Deus, Ele é quem sabe se realmente essa é uma necessidade, se for Ele vai suprir. E nós colocamos diante da igreja a intercessão permanente dos irmãos por nós, pelo trabalho, pelo povo guajajara, pelo centro de treinamento, que realmente, como eu falei, a chegada dessa outra família Caiapó trouxe uma harmonia muito grande
porque os guajajaras são meio tímidos, não são muito chegados. Os caiapó não, apesar de se pintarem muito, usar muita decoração, né? Eu gosto de decoração. São muito alegres, são muito próximos. Então, isso tem feito... A língua, nem me atrevo a falar um bom dia, porque é muito difícil. Mas eles têm realmente se esforçado, porque a esposa do Bequaia não fala português, as 4 crianças também não falam, mas estão memorizando a palavra em português. E foi maravilhoso no culto de encerramento agora do semestre, nós vermos as crianças, a Cococaró com 4 anos, Tepiti com 7, e aquelas crianças terem 5 versículos em português decorados. Para mim foi uma bênção, um desafio de ver que eles estão realmente amando a palavra de Deus e conscientes que eles estão ali para ser treinados e poder ser capaz de treinar o seu povo. Eu falo muito, sei o quê, mas meu marido quer que canta, né? Então, tem os horários, senão eu vou virar índio, né? Não tem hora para começar, para terminar. Então, esse hino, eu sei que a igreja conhece. Não, ele não quer que conheça. Esse hino é traduzido somente o coro, né? Somente o coro. Você sabe que versão é fácil, né? Mas uma tradução fica difícil. Eles fazem realmente a tradução. Eu não sei porque minha esposa quer que eu cante, que é meio complicado eu cantando, né? Tupanheru, upan upicatu ne, ere purua mutakatu tupan. Tupanheru, uparupicatu ne, ere puru mutakatu tupan. Aerupi ne kakatuae, aerupi, aerupi, aerupi ne kakatuae, aerupi, aerupi. Identificaram? Amém. É o 26, né? Assim, Senhor meu Deus, quando eu em ti medito, para pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então é alto, né? Quão grande és tu, quão grande és tu. Esse é o aeropi, né? Quem quiser só o coro, aeropi, catuae. Então, outro dia vocês aprendem a cantar o coro de Grandioso És Tu em Guajajara, amém? Muito obrigada, Deus abençoe. Já temos uma missão, Ventura. Essa semana você vai aprender para domingo a gente cantar aqui, né? Meus irmãos, Deus seja louvado. Tivemos uma dupla bênção pela manhã. Ouvimos a palavra do Senhor e um assunto que tem tudo a ver com o que vamos tratar nessa manhã na escola dominical. É que o Senhor tem nos chamado a perceber quem somos. Como o Biratã falou, nós somos igreja. Nós adoramos, nós somos preparados e temos que ir. O Senhor tem nos chamado a isso, primeira igreja presbiteriana do Recife. Nós não podemos dizer que não temos ouvido, porque o Senhor tem falado conosco fortemente. Fortemente. Vamos ficar de pé, vamos orar.